A TV Metrópole abre espaço para você, telespectador, telespectadora, tirar as suas dúvidas sobre direitos previdenciários, sobre os caminhos da aposentadoria. E mais uma vez conosco para responder a esses questionamentos está nos estúdios da TV Metrópole, canal 26, o professor e consultor da Previdência Social, Paulo Bacelar. Professor Paulo Bacelar, o Brasil é um dos países que mais empregam domésticas no mundo inteiro, mas chama a atenção o número baixo de carteiras assinadas, porque os patrões dentro de casa ainda não têm tanta consciência sobre a importância dos empregados domésticos terem a sua carteira assinada. Olha, Luzano, é verdade. No Brasil são 7 milhões de empregados domésticos registrados. Feito uma análise, um estudo, né? E apenas 20, 30% desses 7 milhões são registrados de carteira assinada. Eu entendo que muitos fatores levam a esse não registro na carteira. Principalmente a cultura, aquela cultura do interior que a pessoa vem para sua casa, que você cria, geralmente as pessoas criam a pessoa como pessoa da família, né? Às vezes, muitas vezes também é a própria empregada que não quer ter a sua carteira assinada como empregada doméstica. Trata-se até de um preconceito, né, em relação ao nome empregada doméstica, mas esse nome é um nome legal, que é um dos 5 segurados da Previdência Social, além do empregado, o empregado doméstico, contribuinte individual, o segurado especial, que é o trabalhador rural, e o trabalhador avulso, que trabalha nos portos. Então não é para ter preconceito, eu acho que a pessoa tem que exigir essa carteira assinada. Cada vez mais os direitos são garantidos a essas pessoas e elas têm que ter essa consciência de que é bom para os dois. Tanto para o segurado, que tem seus direitos garantidos na Previdência, como para o empregador, que não vai ter problema de reclamação trabalhista e outras coisas mais, né? Tem dois lados, ônus e bônus para quem assina a carteira, que é pagar os direitos legalmente dos empregados domésticos, e o bônus é a tranquilidade de que quando o empregado sai de férias ou está com problema de saúde, você, patrão, pode contratar outro empregado pagando aquele salário, porque o seu funcionário doméstico estará entregue sendo remunerado pelo INSS enquanto estiver afastado das atividades dentro da sua residência. Então, você, patrão, tenha esse gesto de acessibilidade e garanta a assinatura da carteira do seu empregado doméstico. E você, empregado ou empregada doméstica, deve também cobrar os seus direitos. Durante a semana, recebemos ligações, telefonemas e mensagens de telespectadores querendo tirar dúvidas com o professor Paulo Bacelar aqui no Metrópole Debate. Uma das dúvidas, Paulo, vem do senhor Evilásio Cardoso, do município de Maracanaú. Ele disse que foi chamado para um novo emprego, mas ainda está de licença por conta de um acidente de moto. Ele pode, a pergunta vem do Evilásio, se ele pode ter a carteira assinada nesse período em que está de licença pelo INSS. Olha, ele não pode ainda ter outro emprego. Ele pode pedir uma nova perícia para que o seu benefício de auxílio-doença seja cessado, para que ele possa atingir outro trabalho, né? Ter condições de ter outro trabalho e poder assinar sua carteira. Porque se assinar a carteira enquanto ele está em auxílio-doença, ele vai gerar um problema futuramente para a empresa e também para ele. Também do município de Maracanaú, Nilton César quer saber quanto tempo de contribuição ele precisa ter para se aposentar. Uma resposta geral, né? São 2 aposentadorias. Você pode se aposentar por idade ou por tempo de contribuição. Por idade, se você já tiver 65 anos de idade, você já pode se aposentar se tiver pelo menos 15 anos de contribuição. Para a aposentadoria por idade, precisa juntar as duas coisas. Ter a idade de 65 anos com 15 anos de contribuição, no caso o homem. No caso a mulher, 60 anos de idade com 15 anos de contribuição. Mas se você tiver muito tempo de contribuição, não precisa da idade. Se você já tiver 35 anos de contribuição, não precisa juntar as duas coisas. Basta que tenha os 35 de contribuição que você já pode se aposentar. Outra pergunta que chegou à produção do Metrópole Debate. Jesus de Oliveira Lima, do município de Horizonte. Ele diz, professor Paulo Bacelar, que trabalhou em uma empresa durante 26 anos como operador de marketing. Aposentou-se na gestão do governo Fernando Henrique Cardoso com um salário e meio, mas quando o governo Lula entrou na gestão, o salário diminuiu. Senhor Jesus informa que tentou recorrer, mas perdeu na justiça. Quer saber se tem direito de receber o que perdeu como diferença de benefícios da Previdência Social. Olha, Luzano, eu vou entender que essa perda que ele está falando é que ele fez
comparação com os valores de salário, com o número de salário mínimo na época que ele se aposentou. Quando você se aposenta não com o seu último salário, você se aposenta com uma média de todos os seus salários de contribuição desde julho de 94 até a data da aposentadoria. Após você aposentado, você vai ter o aumento a cada ano, na mesma época do salário mínimo, mas não é obrigatoriamente com o mesmo índice de reajuste do salário mínimo. Geralmente, tem acontecido assim durante os anos, o salário mínimo vem tendo um acréscimo maior do que o salário de benefício, que é a contribuição do benefício, né? Então, se você está comparando com o salário mínimo, essa comparação é indevida porque a própria Constituição ela proíbe qualquer vinculação de salário a salário mínimo. Então, não há como fazer revisão em ser elevado para o número de salários mínimos que você tinha na época, porque isso é inconstitucional, então não pode fazer isso. Por isso que deve ter acontecido na Justiça também uma perda, porque até na via judiciária os juízes não entendem que não pode haver essa comparação e também não estão dando essa revisão. Professor Paulo Bacelar, uma pergunta que vem da dona Antônia Aurilene, do município de Maracanaú. Ela diz que tem um filho que recebe auxílio e ela é procuradora do filho. A dona Aurilene quer saber se quando se aposentar, ela vai ter algum desconto na aposentadoria dela. Olha, se ela tiver com o filho dela com amparo social deficiente, se for esse o benefício, e ela for a procuradora dele, no momento em que ela se aposentar, ela vai ter que optar, porque quando ela tiver uma aposentadoria, a renda per capita dela, da família, vai aumentar por causa do benefício. E esse benefício do amparo social deficiente, ele não pode ter uma renda per capita familiar acima de 1/4 do salário mínimo. Então, quando você se aposenta, a sua renda aumenta, então aquele benefício do amparo social ele passa a ser indevido, ela vai ter que optar. Ou ele vai ficar com o amparo social dele, ou ela vai poder se aposentar. Quer dizer que, neste caso, professor Paulo Bacelar, não há como acumular o auxílio que é para o tratamento daquele filho com problema de saúde com a aposentadoria da dona Antônia Aurilene? Isso por causa do grupo familiar. Se ele tem um benefício de amparo social deficiente físico, a espécie 87, ela pode ver isso em casa, na carta de concessão, se realmente é esse benefício com a espécie 87. Se ela tiver esse benefício, morando com a sua mãe, quando ela se aposentar, a renda dela vai passar a fazer parte da renda familiar dele também. Então, como esse benefício não pode ter uma renda familiar acima de 1/4 do salário mínimo, e como essa aposentadoria dela vai ser sempre superior, né, ou igual ou superior ao salário mínimo, a renda dela vai ser impeditiva de ele continuar tendo esse benefício de amparo social. Nós falamos sobre o caso do senhor Jesus de Oliveira Lima, que tinha uma renda maior e acabou perdendo ao longo dos anos, como explicou o professor Paulo Bacelar, com os reajustes menores para quem ganha salários acima do valor do salário mínimo como benefício da Previdência Social. E temos outra pergunta aqui da dona Sebastiana Saboia, ela tem 67 anos de idade. Ela diz que trabalhou muito, ganhando mais de 5 salários mínimos. Hoje, como aposentada, recebe menos de 2 salários mínimos. Um caminho sem volta aqui, essa remuneração da dona Sebastiana Saboia, professor Paulo? Olha, Luzano, realmente é um grande tema de debate, de discussão, né? Tanto nas áreas previdenciárias como na própria Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Várias propostas de emenda, de leis para que haja essa equiparação, porque como o benefício ele jamais pode ser equiparado ao salário mínimo, a partir de 88, houve na Constituição, no artigo 7º da Constituição, houve uma cláusula dizendo que não pode ter a comparação. Encerramos mais uma edição desse bate-papo sobre Previdência Social com o professor Paulo Bacelar. Professor, muito obrigado e boa semana para o senhor.